Mateus, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Vocês são a luz do mundo. Hoje continuamos com a nossa série Ensinos de Jesus. Depois de dizer que os discípulos são o sal da terra, agora Jesus diz que seus discípulos são a luz do mundo. Isto pressupõe que o mundo está num estado de trevas espirituais. Esta é a premissa básica por trás das palavras de Cristo. O que o apóstolo João disse ainda é verdade. O mundo inteiro jaz no maligno. Algumas traduções em inglês dizem que o mundo inteiro jaz na malignidade ou na impiedade. Mas quem controla a malignidade e a impiedade no mundo é o maligno, o diabo. O mundo está sempre falando sobre iluminação, sobre iluminismo. Outro dia assisti um programa sobre a renascença, o renascimento, teve origem na Itália. Foi uma nova luz. De acordo com os historiadores, foi um marco da história. Foi o renascimento do conhecimento e da erudição. Muita coisa boa aconteceu por causa da renascença, mas será que ela realmente trouxe luz? Cerca de 200 anos atrás, de acordo com os historiadores, o mundo saiu da era das trevas e a era do iluminismo começou. Foi declarado, conforme até já dissemos aqui algumas semanas atrás, pelos profetas do século XIX, que o século XX seria ou introduziria a era dourada para a humanidade. Enquanto o bezerro de ouro do conhecimento era adorado pelo homem. Bom, nós já estamos no século XXI. E quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, você descreveria este mundo como sendo uma era dourada? Se você está acompanhando noticiários, com certeza que não. Nós não entramos numa era dourada. É verdade que a ciência nos trouxe muitas conveniências. Nós não viajamos mais a cavalo, nem de charrete, a não ser por diversão. Nós podemos tomar café da manhã da Europa, Tarsila, e jantar em Los Angeles. Nós temos máquinas de lavar automáticas. Temos aspiradores de pó, temos lavadoras de louça. Mas será que nós realmente temos mais tempo para desfrutar a vida? Nós criamos uma expressão, tempo de qualidade. A própria expressão quer dizer que nós não temos mais tempo. Porque precisamos separar o assim chamado tempo de qualidade, que muitas vezes não é tempo e muito menos qualidade, porque não desfrutamos mais a vida, só por termos estes avanços científicos, por termos todos esses aparelhos a nosso serviço. Nós temos todos os tipos convenientes de comida rápida, de fast food, mas será que nós realmente estamos comendo melhor? Se estamos comendo melhor, por que é que nós temos que ter suplementos e vitaminas na nossa dieta? Com a era do computador e a mídia moderna da televisão, internet, jornais, revistas, para nos manter informados sobre a vida, será que nós realmente temos um maior entendimento do que está verdadeiramente acontecendo no mundo? Nós temos uma explosão de conhecimento. E nós sabemos um pouco sobre tudo. Mas nós não sabemos muito sobre nada. Nós temos psiquiatras que podem analisar você e classificar as suas desordens. Mas, além disso, a única coisa que eles podem fazer é tornar você dependente de drogas.
para lidar com a vida. A grande questão é, se nós estamos vivendo tão melhor, por que nós precisamos de tantos psiquiatras? Eles não existiam 300 anos atrás, quando a pobre humanidade estava tão deprivada de todas as bênçãos do conhecimento que a ciência nos trouxe. Também deve ser mencionado que a ciência nos trouxe bombardeiros stealth, mísseis de cruzeiro, como aquele que atingiu o avião russo a semana passada, mísseis balísticos intercontinentais portando ogivas nucleares e bombas atômicas, pelas quais nós podemos destruir cidades a milhares de milhas de distância. Será que nós estamos vivendo vidas mais seguras? Se você acompanhou o noticiário também esta semana, você viu que foi colocado um alerta para todos os passageiros americanos em todo o mundo. Worldwide Alert. Isso só é feito muito raramente quando verdadeiramente há alguma ameaça, embora não houvesse nenhuma ameaça específica. Antes de viajar, sempre consulte o site do Departamento de Estado, se você é cidadão americano. Mas, sobretudo, dependa de Deus, porque o Departamento de Estado não pode guardar a sua vida, só Deus. Nós podemos pôr um homem na Lua, e colonizar a Lua, e viver na Lua, mas apesar de todo o conhecimento e avanços científicos que nós temos, nós realmente não aprendemos a como viver na Terra. Veja as guerras, veja os problemas de relacionamento. O crime está alcançando níveis recordes, especialmente agora que a polícia está tão desacreditada. Outro dia vi um capitão de polícia dizendo que ninguém mais quer ser policial, porque a polícia americana está sem poder. Porque tudo que os policiais fazem, as pessoas agora processam. Claro que houve abusos, mas por causa desses abusos, os bons policiais estão com medo de fazer o seu dever. E poucas pessoas hoje querem se tornar policiais, porque além do risco de vida, você ainda corre o risco de ser demitido e ir para a cadeia. Por outro lado, as cadeias estão abarrotadas. E não é só no Brasil, aqui também. Famílias estão em crise, com níveis de divórcio sem iguais. Bebês aos milhões estão sendo sacrificados nos altares de Moloque, através dos abortos. Vamos encarar a realidade. Nós estamos vivendo em condições paralelas à de Sodoma e Gomorra. Os deuses do sexo e do prazer estão sendo adorados por números maiores do que em qualquer período da história. O problema não é a falta de conhecimento do universo material, mas a falta do conhecimento de Deus. Paulo diz, visto que da sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. A sabedoria mundana não pode trazer ao homem o conhecimento de Deus, mas ao contrário, ela tenta negar a existência de Deus. Paulo descreve a situação em Romanos 1. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É interessante que
toda esta treva que há no mundo, a qual deliberadamente tem negado a existência de Deus, termina em atividades pervertidas. Quando os homens tentam preencher o vazio deixado em suas vidas. Eles não apenas fazem coisas que, de acordo com a lei de Deus, são dignos de morte, mas eles têm prazer naqueles que as fazem. Basta olhar as coisas que são feitas em filmes que as pessoas assistem por prazer. Quando o Senhor chamou Paulo para o ministério, foi para ir aos gentios, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Jesus disse a Nicodemos que o problema do mundo é o amor às trevas, em vez de à luz. Ele disse, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Jesus colocou de maneira bem clara qual é o problema. É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. E quem pratica o mal, diz Jesus, odeia a luz. E não se aproxima dela, porque teme que suas obras sejam manifestas. Teme que suas obras sejam expostas. E é contra este ambiente, ou contra este cenário, que Jesus diz a seus discípulos, vocês são a luz do mundo. O que ele quer dizer? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele está falando do reflexo da sua luz através de nós. Não é que nós tenhamos luz própria, mas nós refletimos a luz de Jesus. Jesus não apenas nos dá luz, mas ele permite que a sua luz brilhe através de nós. Como a luz do mundo, onde quer que você vá, as coisas que estão sendo feitas nas trevas são expostas. Você já se pegou em alguma situação que não havia luz? Outro dia acabou a luz lá em Fontana. E realmente ficou um breu, porque não tinha lua, não tinha estrelas, não tinha nada. E ficou um breu. E até a gente achar uma lanterna que funcionasse, Cristina acabou achando uma vela antes de eu achar a lanterna. Que grande diferença faz uma pequena luz nas trevas. Porque ela expõe tudo aquilo que está sendo escondido pelas trevas, não é verdade? Então, onde quer que você vá, sendo luz, você vai expor as coisas que estão sendo feitas nas trevas. É por isso que as pessoas pecaminosas, eu não digo pessoas pecadoras, porque pecadores todos somos, mas as pessoas pecaminosas, aquelas que vivem em pecado, ficam tão desconfortáveis perto de você. É por isso que elas não se sentem bem, porque você é a luz, e a luz expõe as trevas. A luz condena as trevas, e a luz prevalece sobre as trevas. E as pessoas então ficam incomodadas, se elas estão vivendo no pecado, se elas estão vivendo em trevas. Subitamente, as trevas delas, a pecaminosidade delas é exposta, e elas não gostam disso. Foi por isso que estavam determinados a se livrar de Jesus. Quem? Os religiosos. Porque apesar da sua aparência religiosa, do seu exterior religioso, eram pessoas que viviam nas trevas. Jesus disse aos fariseus, que eram os religiosos mais dedicados dos seus dias, vocês são um sepulcro caiado. Ou seja, por fora tem uma bela aparência. Ainda que acho que ninguém gosta de sepulcro, só Jesus, né? Mas vocês são um sepulcro caiado. Até belo por fora, mas por dentro só há morte. Por isso queriam se livrar dele. E assim é conosco muitas vezes. As pessoas se sentem incomodadas, porque
a sua presença, se você é luz, incomoda. Porque ela manifesta as obras que estão sendo feitas nas trevas. Ela expõe o pecado. E isso causa insegurança, isso causa temor, causa pavor e causa ódio até das pessoas por você. A luz ajuda você a se manter no caminho. Andando numa trilha escura à noite, é tão bom ter uma lanterna para que você possa seguir a trilha. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz impede que você tropece. Impede que você tropece numa pedra, ou que você tropece num toco que possa estar no caminho. A sua vida é para iluminar o caminho para outros seguirem. Porque a luz pode tirá-los das trevas. Um dia eu também estava em trevas, mas alguém fez com que a luz brilhasse. E saí das trevas, pela graça de Deus. Da mesma maneira, a sua luz pode fazer com que pessoas saiam das trevas. A luz é para ser vista. Jesus diz aí nos versículos 14 e 15, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. De acordo com Barclay, as casas da Palestina eram escuras, com apenas uma pequena janela circular de cerca de 18 polegadas, ou 45 centímetros de diâmetro. A candeia, e de candeia eu entendo bem, porque eu sou de candeias. A candeia era como a formato aproximado de um barquinho, e ela era cheia ou enchida com óleo, no qual o pavio flutuava. Alguns de vocês talvez tenham conhecido candeia. Ainda é comum em algumas fazendas de Minas Gerais. Se não usam mais para iluminar, pelo menos usam para decoração. Os mineiros estão dizendo que sim. Lá em Alagoas também, né? E o que acontecia? Como aquelas casas eram escuras, normalmente a candeia era colocada no lugar alto, no candeeiro, ou no lugar apropriado, como diz Jesus, para algumas Bíblias dizem velador ou tocador, para que pudesse iluminar. E essas candeias eram colocadas sobre uma base tosca de madeira. E Barclay diz o seguinte, que o principal dever da luz da candeia era ser vista. Esse é o nosso principal dever. É que a luz brilhe. O rapazinho aceitou o Senhor, Jesus como Salvador, e ele ia para um acampamento de verão, mas o acampamento não era cristão. Então ele foi falar com o pastor dele sobre esse acampamento e pediu que o pastor orasse com ele. E o pastor orou para que ele realmente pudesse ser forte por Jesus, para que a vida dele pudesse dar testemunho de Jesus naquele acampamento, enquanto ele estava ali com outras crianças ou outros jovens. E depois que ele voltou, então, daquele acampamento, o pastor lhe perguntou, e aí, João, como é que foi? Ao que o rapaz respondeu, foi muito bem, pastor. O pastor falou, que bom. E aí o rapazinho disse assim, sim, foi muito bom, ninguém descobriu que eu era cristão. Mas o Senhor disse que você não ilumina, não acende uma candeia para colocá-la debaixo de um balaio, mas no candeeiro, para que ela possa dar luz a todos os que estão na casa. Você não acende uma luz na sua casa e coloca debaixo da cama, para colocarmos em linguagem contemporânea, é sempre do alto. Aqui algumas casas americanas é do lado, não é? Mas em algum lugar alto sempre, para dar luz. Ou com muita, mas para dar luz, para iluminar os que estão na casa. O único propósito da luz é iluminar. Não tem outro propósito. Portanto, o propósito que Deus tem para você é que você possa iluminar o mundo que está em trevas.
Alguém pensa, eu não sei qual é o propósito de minha vida. O propósito é este, que você ilumine o mundo que está em trevas. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus para a minha vida. Como alguém disse, não pode haver tal coisa como discipulado secreto. Pois ou o segredo destrói o discipulado, ou o discipulado destrói o segredo. E Barclay diz que o cristianismo de um homem deve ser perfeitamente visível para todos os homens. Se você realmente é luz, sua luz vai brilhar. E todos devem ver. Agora a luz não é para brilhar dentro da igreja, é para brilhar lá fora, onde há trevas. Onde o mundo está afastado de Deus. Agora Jesus nos diz em seguida como a nossa luz deve brilhar. Veja o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora, é possível que nós façamos nossas obras de tal maneira que os homens, ao verem nossas boas obras, glorifiquem a nós. Podemos fazer obras de tal maneira que as pessoas glorifiquem a nós. Oh, ele não é maravilhoso. Oh, ela não é tremenda. Olha o que ela fez. Olha o que essa igreja bíblica faz. Fazendo obras para que os homens nos glorifiquem. Oh, você ouviu dizer o que aquela irmã fez. Ficou sabendo? Nós podemos fazer de modo que as pessoas nos glorifiquem. Existe uma maneira pela qual nós podemos fazer as nossas boas obras diante dos homens para atrair atenção para nós mesmos. E para trazer honra para nós mesmos. Assim faziam os fariseus do dia de Jesus. Jesus disse que quando eles faziam boas obras, eles faziam diante de todos os homens. Para serem vistos pelos homens. E Jesus disse, eles já receberam a recompensa. Porque eles estão fazendo não para glorificar a Deus. Eles estão fazendo para si mesmos. Eles estão querendo mostrar a todos quão bons eles são. Então eles já receberam a sua recompensa, porque já foram vistos como sendo bons. Eles querem mostrar a todos que eles fazem boas obras, então já receberam a sua recompensa, porque todos já viram que eles fazem boas obras. E nós podemos fazer o mesmo. Fazer as nossas boas obras de tal modo que atraiamos a atenção para nós. E atraiamos a honra para nós mesmos. E eu quero dizer uma coisa para você. Há algo muito perverso na nossa carne que quer trazer atenção e honra para nós mesmos. Às vezes a gente diz assim, eu quero dizer com toda a modéstia, quando na verdade nosso coração sabe que a gente não está sendo modesto. Quantas vezes nós fazemos coisas porque na verdade dentro de nós algo diz assim, eu quero que todos saibam o que eu fiz. Existe algo dentro de nós perverso que sempre quer o reconhecimento e a honra. O reconhecimento em si não é errado, mas ele deve partir espontaneamente dos outros para você. Então você fazer algo para ser reconhecido pelos homens, porque quando você é reconhecido, você já teve a sua recompensa. Você não está fazendo para a glória de Deus. Eu lembro de um pastor que disse que ele morava numa vizinhança tão tranquila, isso aqui nos Estados Unidos, no Brasil, acho que não tem esse lugar ainda, que as pessoas deixavam os carros abertos à noite. E ele passava por ali, ele sempre via os carros com luzes acesas. As pessoas esqueciam de apagar. Então ele passava ali e apagava as luzes dos carros dos seus vizinhos. E um dia ele começou a pensar, por que eles nunca vêm me agradecer? Essa coisa que está dentro de nós. Por que eles nunca me agradecem? Sabe o que? Eu vou fazer um folheto, eu vou colocar no vidro de cada carro. Vou colocar no para-brisa. Meu amigo, quase todas as noites você esquece o seu carro com as luzes acesas e eu passo aqui para apagar. Essa é uma tendência natural em nós, por causa da nossa pecaminosidade. Mas Jesus diz que nós temos que fazer boas obras para que os homens vejam e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Também há aqueles que fazem boas obras para que os homens, homens que fazem boas obras para que possam obter favor com Deus, com relação à salvação ou às suas bênçãos. Vou fazer boas obras porque, assim, quem sabe Deus vai me dar a salvação. Não se engane, boas obras não salvam.
Você nunca vai ser salvo pelas suas boas obras. Você pode fazer boas obras toda a sua vida, você nunca vai ser salvo por elas. Porque a Bíblia diz que Deus considera as nossas obras como trapo de imundícia, quando nós as fazemos para obter o favor de Deus. Devemos fazer boas obras não para ser salvos, mas porque somos salvos em Cristo Jesus. Há pessoas que fazem boas obras para obter a bênção de Deus. Se eu fizer isso, e muitas igrejas ensinam isso, inclusive. Faça tal coisa, vai em tal lugar, participe de tal corrente de oração, ou tome tal bebida, ou pega o óleo ungido de Jerusalém, pega a água do Rio Jordão, aquele rio sujo, fétido. Vai lá em Jerusalém, vai lá no Rio Jordão e se batiza. Não faz diferença nenhuma, se você já é batizado em Cristo, que diferença vai fazer? Mas há pessoas que no desespero às vezes começam a barganhar com Deus, porque elas querem tanto uma coisa que elas começam a dizer: Deus, eu vou fazer isso em troca daquilo. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Estas obras, na verdade, não são obras que glorificam a Deus, porque elas são feitas com um propósito subreptício, que é barganhar com Ele, para que possa ganhar favor com Deus. Em última instância, não são boas obras, são obras egoístas, porque a pessoa está visando seu próprio bem. Eu faço boas obras para ser salvo. Então, na verdade, você é egoísta, você está visando seu próprio bem. Eu faço boas obras porque eu quero alcançar isto ou aquilo. Outra vez, você é egoísta. Mas as nossas boas obras devem atrair atenção, não para nós mesmos, mas para Deus. Jesus também condena totalmente o que alguém chamou de bondade teatral. Isto é, boas obras que são feitas apenas para ganhar os louvores dos homens para nós mesmos. Bondade teatral, você põe uma fachada de bonzinho, para que todos reconheçam e aplaudam o que você faz. Jesus disse que esse é o tipo de boas obras que Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós façamos obras que atraiam atenção para Deus. Nós devemos deixar que as nossas obras sejam feitas de tal maneira que Deus seja glorificado. Quando Deus vê as nossas obras, ao invés de atrair atenção para nós mesmos. Para concluir, Jesus disse a seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Mas Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Então como é que eu posso ser a luz do mundo? Jesus habitando em mim. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele ainda não habita em você. Você pode até acreditar nele, mas não é o suficiente. Você tem que recebê-lo, fazer uma confissão pessoal de Jesus Cristo como seu Senhor. É isso que lhe dá a salvação. A Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor, este será salvo. E é preciso confessá-lo com a boca e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, faça nesta noite. Entregue sua vida a Ele. Diga: Jesus, quero que Tu sejas o meu Salvador. Me perdoa os meus pecados, me tira das trevas, que eu também quero andar na Tua luz. Eu preciso que Ele more em mim. Uma candeia precisa ser iluminada. Ela não pode iluminar a si mesma. Se nós não formos até um desses interruptores e ligarmos, a luz não vai resplandecer nesse lugar. Porque ela não pode se acender a si mesma. Mas tem timers. Mas alguém tem que ligar o timer. Da mesma maneira, nós não temos luz própria. Nós não podemos nos acender a nós mesmos. É preciso que Jesus esteja em nós para que a sua luz brilhe através de nós. Eu não sou a luz, mas a luz reflete na minha vida e através da minha vida para outros. A lua e os planetas não têm luz própria, mas eles aparecem como luz do céu noturno. Mas na realidade estão apenas refletindo a luz do sol. Teve até uma política no Brasil, não vou dizer quem foi, né? Que diz que a lua é mais importante do que o sol, não é? Porque a lua brilha na escuridão. Mas o sol só aparece quando é de dia. Hello? Eu não sei se é verdade, né? Eu não sei se é verdade, né? Santa ignorância, né?
Quem quer que tenha dito isso? Não sei se realmente foi a pessoa que atribuíram, mas quem quer que seja. Assim somos nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo, amém? Então, da mesma maneira, assim como a lua reflete a luz do sol, e os planetas refletem a luz do sol, nós devemos refletir a luz do sol da justiça, Jesus. Agora nós chegamos ao ponto central. Nós estamos vivendo num mundo de trevas. E a única luz são os cristãos, que não têm luz própria, mas refletem a luz de Cristo. E a pergunta que ele faz nesta noite é: o mundo vê, a você que diz cristão, o mundo vê alguma coisa diferente em você? Quando você chega num lugar, você verdadeiramente ilumina? As trevas ficam incomodadas pela sua presença? Elas são expostas? Ou você faz o que as pessoas das trevas fazem? Você se junta com elas? A Bíblia diz que nós não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não pode haver comunhão, diz a Bíblia, entre luz e trevas. Claro que nós devemos viver no mundo, porque elas são as pessoas que nós precisamos evangelizar. Mas nós não podemos nos associar, diz a Bíblia, nas suas obras más. Quando você chega no lugar e você verdadeiramente é discípulo de Jesus, a sua luz deve ser tal que as pessoas se sintam incomodadas. E não prazer de você poder compartilhar com elas as coisas más que elas fazem. É um desafio. Por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não há como. Jesus possivelmente, quando ele disse isso, estava olhando para uma cidade que ficava próxima ao local onde ele estava dando este sermão, o sermão do monte, e ele, posso vê-lo, na minha imaginação, apontando para aquela cidade e dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se você tem luz, não há como esconder. Não há como esconder. E ele diz também: não se acende a candeia para se colocar debaixo de um balaio, debaixo de uma vasilha, onde ninguém veja, porque essa luz não faz diferença nenhuma. Mas Jesus diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, e de tal modo que eles vejam ao nosso Pai refletido através das nossas vidas e o glorifiquem. Você é luz? Sua luz está brilhando? A luz de Jesus está brilhando em sua vida? Está fazendo com que as trevas fujam? E ao mesmo tempo está atraindo outras pessoas para a luz, que é Cristo? Tenha a sua cabeça um instante. Eu quero que você medite. Estou na luz? A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se há trevas na sua vida, você não está em Deus, porque Deus é luz. E se você sente que nessa noite você precisa fazer um acerto com Deus e realmente declarar Jesus como Senhor da sua vida, aí onde você está sentado, levante a sua mão apenas para que a gente saiba, que a gente quer orar por você nessa noite. Fala assim: eu quero fazer um compromisso. Eu quero andar na luz e eu quero que a tua luz brilhe através de mim.